Numa região em que o desemprego e o rendimento social de inserção atinge a taxa mais alta do país, em que o setor primário está a definhar, preocupa-nos a dinamização e revitalização da economia deste arquipélago e a urgência em encontrar soluções sustentáveis para os problemas específicos de cada ilha. São Jorge passa por graves dificuldades com o setor cooperativo em apertos financeiros devido a vários fatores, entre eles o modelo de produção e comercialização imposto pelo Governo Regional Socialista. Quando havia dinheiro em abundância, atirou-se com euros para cima dos problemas, convertendo uma economia sustentável numa população subsidiodependente. Agora que não há dinheiro, diz-se simplesmente que a culpa foi da má gestão dos jorgenses, pois os gestores que lá estiveram eram da inteira confiança do Governo. E quando se fez saneamentos em abundância, o Governo tinha o dever moral de indagar e fiscalizar por onde andavam os dinheiros públicos. Mas o Governo não o entendeu desta forma. O bendito protocolo, recentemente assinado entre o Governo Regional e a Uniqueijo, longe de ser uma solução sustentável, foi um empurrar com a barriga para a frente um problema sem o solucionar. O Sr. Vice-Presidente anunciou 230 milhões para apoiar empresas e famílias em dificuldades na região. Desses 230 milhões, não há um cêntimo para apoiar o setor cooperativo de São Jorge, nem as famílias que deste setor dependem. Para o Governo Socialista dos Açores, a sustentabilidade do setor cooperativo parece ser irrelevante. Todavia, e sem contribuir com um cêntimo, o Governo Regional exige agora fiscalizar e gerir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, as cooperativas geridas pelos jorgenses têm pago tarde aos produtores, é verdade. No entanto, a indústria conserveira de Santa Catarina, gerida pelos bois do Governo Regional Socialista, não consegue igualmente pagar atempadamente aos pescadores. E os resultados continuam negativos, com as dívidas a crescer. A culpa certamente não pode ser atribuída ao atum nem às vacas. Até porque as conservas de Santa Catarina e o queijo de São Jorge são produtos de excelência, recebendo medalhas e certificados de qualidade. Estamos preocupados com estas duas situações da economia da nossa ilha, pela quantidade de postos de trabalho que o setor cooperativo e a indústria conserveira englobam, direta ou indiretamente. Estamos preocupados com o facto de muitas famílias jorgenses, dependentes dos postos de trabalho ligados ao setor cooperativo de laticínios e indústria conserveira, passarem por necessidades e até fome, em consequência de más gestões, porque houve gentes e governantes que andaram a brincar e a fazer experiências com a economia de São Jorge. É habitual os governos terem maus gestores e há hábitos que se tornaram vícios. Não basta anunciar e publicitar para fazer manchetes no jornal e abrir noticiários televisivos ou radiofónicos a senhora Carta das Obras Públicas. Há gente necessitada que quer trabalhar ou que não quer viver eternamente do subsídio de desemprego ou do rendimento social de inserção. Acreditem, eu conheço jorgenses, muitos jorgenses, que estão ansiosos que muitas destas obras se iniciem para que a construção civil de São Jorge conheça outro fôlego. Que falta faz o lançamento de pequenas obras públicas para que os 21.545 desempregados dos Açores não aumentem para muitos mais? Gostava de partilhar algumas das preocupações que elencou. Claramente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está profundamente preocupado com a situação do setor cooperativo da Ilha de São Jorge e não alterou a sua posição antes e depois das eleições. Por isso, continuamos a defender sempre a promoção e a sustentabilidade do setor cooperativo envolvendo os produtores, as cooperativas e o Governo dos Açores, de modo a que o seu produto de excelência, o queijo de São Jorge, transfira para a economia da Ilha de São Jorge rendimento aos produtores, às empresas, às famílias, induzindo impactos positivos decorrentes. Como forma de traduzir esta relação, sempre numa ótica de parceria, foi assinado recentemente o protocolo entre o Governo e a Cooperativa de São Jorge. Este protocolo, tal como referiu o Sr. Secretário Luís Neto Viveiros, não representa um fim em si mesmo, mas sim representa o princípio
de um novo processo de recuperação da União de Cooperativas de São Jorge, e a formalização deste compromisso não é o ponto de chegada, mas um novo ponto de partida. Um ponto de partida que irá permitir à União de Cooperativas a elaboração de um plano de sustentabilidade da fileira do queijo de São Jorge e de um plano de recuperação financeira. Estes documentos deverão assegurar a sustentabilidade económica e financeira das respectivas unidades industriais, bem como a viabilidade económica das explorações leiteiras associadas. De igual modo, pretende assegurar o pagamento de valor em dívida aos produtores associados e consolidar a manutenção e o aumento das entregas de leite e da qualidade higieno-sanitária do mesmo. A implementação de uma gestão eficiente, de forma a repor os níveis de confiança, permitindo a retoma efetiva da sua atividade e o cumprimento pontual dos seus compromissos. Para além de outros aspectos, existe o compromisso do Governo dos Açores em desenvolver esforços junto das instituições financeiras, de modo a garantir a concessão à Uniqueijo de um financiamento de um montante global de €1 milhão. Promover também junto das instituições financeiras a renegociação das dívidas bancárias existentes, procurando a redução dos prazos dos pagamentos e reduzir os encargos mensais suportados pelas cooperativas. Depois, também gostava de referir que gostava de ter ouvido o Sr. Deputado indicar que houve um aumento de 40% em plano para 2014 neste setor da agricultura. Depois, gostava também de referir que, no âmbito da habitação, na anterior legislatura, houve um apoio de 156 processos de habitação degradada, num valor global de €2.800.000. De referir ainda que para 2014 existe um investimento de €2 milhões na área da ação social e da promoção da habitação. E continuará a ser um aspecto fundamental, um fator de inclusão na ilha de São Jorge. Por último, Santa Catarina. Claramente estamos preocupados com o aumento passivo que esta empresa esteve em 2012, mas estamos em crer que a contínua e melhoria e valorização do produto Santa Catarina irá permitir no futuro e continuará a permitir no futuro a manutenção dos postos de trabalho que são muito importantes para a economia de São Jorge. Obrigado. Sr. Deputado André Rodrigues, eu não me preocupo aos milhões, eu preocupo-me a gestão do Governo. E quando o Governo entra em gestões, eu penso que até uma formiga consegue fazer melhor gestão do que o Governo socialista. O senhor nunca olhou para as formigas? O senhor já viu alguma formiga desempregada? Já viu alguma formiga a passar fome? Não, senhor. Num formigueiro não há ninguém desempregado, nem há ninguém a passar fome. Portanto, olhem para as formigas e aprendam a gerir como as formigas. Porque eu digo, a única semelhança que eu vejo entre o formigueiro e o Governo regional é que nos dois sítios onde há formigas e o Governo socialista há buracos. Sr. Deputado, permite-me discordar da sua visão de má gestão por parte do Governo dos Açores, que praticamente 3 em 3 meses é confirmada por todas as estatísticas nacionais e internacionais.